Os microinversores fotovoltaicos operam na faixa de 200 watts a 500 watts e possuem diversas vantagens em relação às outras topologias de inversores, como maior segurança na instalação, maior vida útil e garantia, custo de instalação flexível e rastreamento do ponto de máxima potência individual de cada módulo, o que aumenta a eficiência global do sistema. Além disso, podemos destacar a simplicidade e a flexibilidade da instalação, uma vez que os microinversores operam com apenas um módulo fotovoltaico e não exigem cabos associados ao lado CC. Isso viabiliza a característica de modularidade e facilita a expansão do sistema. No vídeo de hoje vamos entrar mais a fundo nesse tema de microinversores, então se você ficou curioso, me acompanhe até o final do vídeo. Bora lá! Para que o microinversor seja caracterizado como um dispositivo de processamento de energia fotovoltaica conectado à rede elétrica, é preciso conter algumas funcionalidades, tais como estar em conformidade com os padrões de qualidade de energia, conter dispositivos de proteção contra condições anormais da rede, realizar o sincronismo com a rede elétrica, garantir uma operação segura em caso de ilhamento e rastrear o ponto de máxima potência do módulo fotovoltaico. Devido à necessidade de padronizar essas questões técnicas, algumas normas de certificação foram criadas para garantir a segurança de operação desse tipo de equipamento. Então, antes de entrarmos a fundo nas funcionalidades dos microinversores, é importante conhecermos alguns dos requisitos de segurança e de qualidade de energia exigidos por norma. As principais normas internacionais são redigidas pela IEC e pelo I3E, com destaques para IEC 61727 e I3E 929, que abordam os requisitos e características para sistemas com capacidade abaixo de 10 kW. No Brasil, a norma NBR 16149 tem o papel de regulamentar os requisitos de interface de sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição brasileira. Esta tabela reúne as principais especificações das normas citadas. Do ponto de vista da qualidade de energia, podemos verificar que o fator de potência mínimo deve ser de 0,9 para as normas mais rigorosas e que a distorção harmônica total da corrente injetada na rede deve ser menor do que 5%. Para quem não sabe, a distorção harmônica total é um parâmetro que quantifica o quanto a corrente está distorcida em relação à componente fundamental, que seria a corrente senoidal pura com a frequência da rede. Então, quanto menor for esse parâmetro, melhor a qualidade da corrente. Já do ponto de vista de segurança, o microinversor deve operar adequadamente dentro de uma certa faixa de frequência da rede, mas caso essa frequência extrapole os limites, o mesmo deve se desconectar da rede dentro de um intervalo de tempo máximo estabelecido. E essa mesma lógica é válida para os limites de tensão, como podemos ver nessas outras tabelas aqui. Além das características de interface com a rede, existem alguns requisitos de performance que são almejados pelos fabricantes para uma boa aceitação na indústria. Dentre eles podemos destacar alta eficiência, vida útil prolongada, baixo custo e densidade de potência elevada. E é importante ressaltar que, pelo fato dos microinversores operarem com apenas um módulo fotovoltaico, eles devem proporcionar um ganho de tensão considerável, além de fazer a conversão de corrente contínua em corrente alternada. Para se ter uma noção, o módulo fotovoltaico modelo CS6P235 da Canadian possui uma tensão de 29,8 volts no ponto de máxima potência. No entanto, esse valor só é válido para as condições padrões de teste, que consideram uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius e uma irradiância de 1000 watts por centímetro quadrado. Acontece que a tensão dos módulos é afetada principalmente pela temperatura. Então, se considerarmos uma variação entre 10 graus Celsius e 75 graus Celsius e corrigirmos o valor da tensão no ponto de máxima potência, obteremos uma faixa de variação entre 23,3 e 31,75 volts. Isso significa que, para gerar uma tensão alternada na saída com o mesmo valor de pico da tensão de uma rede de 220 volts RMS, por exemplo, o microinversor precisaria fornecer um ganho em torno de 16 vezes, visto que a tensão da rede pode chegar a 231 volts eficazes, segundo os valores estipulados pelo ProDist, e ainda precisamos considerar a queda de tensão no filtro de saída e limitar a razão cíclica do inversor para não correr o risco de sobremodulação. Atualmente, isso pode ser feito através de uma das 3 topologias principais de microinversores, as quais são classificadas pela existência ou não de um barramento CC. Como eu já falei em vídeos anteriores, o barramento CC é um ponto de conexão comum entre 2 ou mais estágios de conversão, que normalmente é feito através de um banco de capacitores. Então, a topologia mais intuitiva de se pensar para esse tipo de aplicação é a de 2 estágios, onde o primeiro estágio, composto por um conversor CC-CC, tem o papel de elevar a tensão do módulo fotovoltaico para um nível acima do valor de pico da rede, enquanto o segundo estágio, composto por um conversor CC-CA, fica encarregado de converter a tensão contínua em uma tensão alternada. Se eliminarmos o barramento CC juntando as duas estruturas em um único conversor,
passamos para a topologia de estágio único, que é capaz de amplificar a tensão do módulo fotovoltaico e a converter em alternada utilizando uma única estrutura de potência. Por fim, temos a topologia com pseudo-barramento CC. Esse tipo de conversor gera uma forma de onda senoidal retificada através do primeiro estágio e depois, por meio do segundo estágio, desdobra essa tensão, digamos assim, obtendo a tensão senoidal na saída. Embora essa estrutura possua 2 estágios de conversão, não há necessidade de valores muito elevados de capacitâncias entre eles, por isso é conhecido como um pseudo-barramento CC. Vale acrescentar que cada uma dessas topologias pode ser isolada ou não isolada, e essa isolação geralmente é feita em alta frequência para diminuir o volume do conversor. Inicialmente, o uso da isolação galvânica era obrigatório em diversos países por questão de segurança, mas hoje em dia apenas alguns países ainda exigem a isolação. Acontece que o uso do transformador facilita a elevação da tensão através de sua relação de espiras e minimiza problemas relacionados à tensão de modo comum por permitir o aterramento funcional do módulo fotovoltaico conectado ao equipamento. No entanto, os transformadores tendem a piorar o rendimento, reduzir a vida útil e aumentar o custo dos microinversores. Por isso, a utilização de conversores não isolados tem se mostrado a solução mais adequada para a maioria dos sistemas fotovoltaicos. É importante destacar que a não utilização de transformadores não prejudica necessariamente a segurança, mas alguns cuidados com a proteção devem ser tomados. De acordo com a norma NBR 16.690 de 2019, o microinversor não isolado deve monitorar o valor da resistência de isolamento e da corrente residual do módulo fotovoltaico, e caso supere os limites indicados, ele deve se desconectar da rede e indicar uma falha. O mesmo é válido para os inversores strings. Bom, mas vamos entender melhor as vantagens e desvantagens de cada uma dessas topologias. A grande vantagem das topologias de 2 estágios é a flexibilidade na escolha dos conversores e na estratégia de controle, já que os estágios funcionam de forma independente. Com isso, podemos utilizar diferentes tipos de conversores CC-CC no primeiro estágio e diferentes tipos de inversores no segundo estágio. Um exemplo típico de microinversor de 2 estágios considera um conversor boost interleaved isolado no primeiro estágio, seguido por um inversor ponte completa. Nesse caso, o estágio CC-CC fica responsável por realizar o rastreamento do ponto de máxima potência do módulo fotovoltaico, enquanto o inversor é controlado por meio de uma estratégia multimalhas, onde a malha externa regula a tensão do barramento CC para manter o equilíbrio de potência no sistema e fornece a referência para a malha interna, que controla a corrente injetada na rede. Neste Application Note da ST Microelectronics, os engenheiros optaram por fazer o controle da corrente usando as coordenadas síncronas DQ, com o objetivo de se ter um controle da potência reativa. No entanto, para uma operação com fator de potência unitário, podemos simplificar esse controle utilizando apenas uma malha interna de corrente, como neste outro Application Note da Texas Instruments. Observem que eles utilizaram um conversor flyback com grampeamento ativo no estágio CC-CC, em vez do conversor boost interleaved isolado. E como eu falei no vídeo anterior, para garantir a operação com fator de potência unitário e uma baixa distorção harmônica na corrente, é comum utilizar um algoritmo PLL para definir a forma de onda da referência de corrente e realizar o sincronismo com a rede elétrica. Outro ponto positivo das topologias de 2 estágios é o fato de o capacitor de desacoplamento ser inserido no barramento CC, onde a tensão é mais elevada. Por isso, a capacitância resultante costuma ser bem menor do que nas outras topologias, já que seu valor é inversamente proporcional à tensão. Isso permite utilizar os capacitores de filme em vez de capacitores eletrolíticos e assim aumentar a vida útil do equipamento. Em contrapartida, os microinversores de 2 estágios utilizam mais componentes, o que pode comprometer a eficiência e a densidade de potência, além de aumentar o custo do conversor e a complexidade do hardware. Nesse sentido, os microinversores de estágio único acabam se destacando. A redução de um estágio de processamento diminui o número de componentes e, consequentemente, reduz o custo e a complexidade do conversor. Outra justificativa para a redução de um estágio está no aumento da eficiência. Este artigo faz uma revisão de diversas topologias de estágio único, mas uma das primeiras a serem propostas e utilizadas é a do inversor flyback. Notem que os 2 interruptores do secundário operam na frequência da rede, cada um conduzindo em um semiciclo da tensão, enquanto o interruptor do primário opera em alta frequência. O controle desse tipo de conversor é bem simples. O MPPT, juntamente com o algoritmo de PLL, gera a referência de corrente com forma de onda senoidal retificada. Essa referência é comparada com a corrente do primário e o erro resultante é compensado por um controlador que gera a razão cíclica necessária para comandar o interruptor S1. Já os interruptores do secundário são comandados com base na detecção da passagem por zero da tensão da rede, operando praticamente em malha aberta. A principal desvantagem da topologia de estágio único está no fato de o capacitor de desacoplamento ser inserido em paralelo com o módulo fotovoltaico, resultando em capacitâncias significativamente elevadas devido à baixa tensão do módulo. Por isso, é necessário adotar capacitores eletrolíticos, o que tende a diminuir a vida útil dos conversores e aumentar os custos com manutenção.
Além disso, nem sempre a redução dos componentes leva a um aumento da eficiência, pois isso depende dos esforços de corrente e tensão sobre os semicondutores de potência. E normalmente as topologias de estágio único apresentam maiores esforços. Já as topologias com pseudo-barramento CC unem as características das duas anteriores. Embora elas apresentem dois estágios separados, o princípio de controle é bem parecido com o dos microinversores de estágio único. A estrutura mais comum nesse caso utiliza um conversor flyback interleaved no estágio primário, seguido por um inversor ponte completa. Uma vez que o inversor realiza apenas o desdobramento da tensão em baixa frequência, as perdas por chaveamento são minimizadas em relação aos microinversores de dois estágios, e isso possibilita a utilização de tiristores para reduzir a complexidade do sistema. Como eu falei, o controle segue o mesmo esquema do microinversor de estágio único, ou seja, o primeiro estágio é controlado para seguir uma referência de corrente sinoidal retificada, que é gerada pelo MPPT em conjunto com o PLL, enquanto o inversor opera praticamente em malha aberta. Como vantagens dessa abordagem, podemos destacar o fato de não necessitar de capacitores no barramento CC, e o fato do inversor operar em baixa frequência, reduzindo as perdas por chaveamento. No entanto, da mesma maneira que o microinversor de estágio único prevê, a topologia com pseudo-barramento CC também necessita de capacitores de desacoplamento em paralelo com o módulo fotovoltaico. Bom, acho que até aqui ficou claro que a escolha da topologia não é uma tarefa simples. Atualmente existem no mercado microinversores de ambos os tipos, apresentando eficiências muito próximas. Por exemplo, o microinversor da ABB, modelo Micro 0.25, utiliza dois estágios e apresenta uma eficiência de pico de 96,5%. Já o microinversor M250 da Enphase utiliza uma topologia baseada em pseudo-barramento CC, mas apresenta uma eficiência similar. A diferença está no custo. Enquanto o microinversor de dois estágios da ABB possui um custo em torno de 65 centavos de dólar por watt, o da Enphase custa cerca de 55 centavos de dólar por watt. Tá, mas chega de teoria. Eu quero mostrar agora para vocês o que eu fiz para implementar um microinversor na prática durante o meu TCC. Vem comigo! Bom pessoal, aqui na tela do computador eu tenho o texto do meu TCC, que teve como objetivo o projeto e a implementação de um microinversor fotovoltaico de dois estágios para conexão com a rede de fato, né? E por que eu optei por dois estágios? Porque na época eu achei mais simples de implementar, uma vez que você pode testar cada um dos estágios separado e depois juntar os dois para testar o microinversor num todo, né? E como eu tinha apenas um semestre, na verdade menos do que isso, porque eu acabei mudando de tema no meio, então eu achei mais rápido fazer com a topologia de dois estágios. E como eu falei anteriormente, existem diferentes tipos de conversores CC-CC que podem ser utilizados no primeiro estágio, né? Os mais usuais são o conversor boost interleaved isolado, que é essa topologia aqui. Também temos os flybacks, nesse caso é um flyback com grampeamento ativo. Aqui temos um boost half-bridge. Então esses conversores isolados têm aquela facilidade que eu falei de dar um ganho de tensão a mais através da relação de espiras do transformador. Mas eu acabei optando por um conversor não isolado, e quando a gente trabalha com essas topologias, existem algumas estratégias que a gente consegue implementar para aumentar o ganho da tensão, né? Não adianta utilizar apenas um conversor boost. A gente sabe que o conversor boost dá um ganho de tensão, mas para esse tipo de aplicação não é suficiente, porque como a gente viu, o ganho deve estar ali entre 10 e 20 vezes, e o ganho máximo de um conversor boost na prática é em torno de 4 vezes apenas, né? Por questões de eficiência e tal, para não comprometer as perdas do conversor. Então algumas estratégias é fazer um cascateamento de conversores. A gente pode pegar dois conversores boost e colocar eles em cascata, e a gente tem um boost quadrático, onde o ganho do conversor é o quadrado do ganho do boost. Então se a gente tinha um ganho máximo do boost de 4, a gente conseguiria aqui um ganho de 16, que é essa topologia aqui. Então a gente faz o cascateamento de dois conversores boost e depois rearranja os componentes para utilizar apenas o interruptor. A gente pode utilizar também a parte de multiplicação de tensão através de células a capacitores chaveados, como essa topologia de baixo, ou utilizando indutores acoplados, que a gente também consegue utilizar uma relação de espiras entre os indutores e assim aumentar o ganho do conversor. Analisando essas topologias, eu optei pela do conversor boost quadrático. Embora não é a mais eficiente, ela é a mais simples de implementar, né? Então o meu objetivo aqui na verdade era apenas validar o conceito, conseguir implementar os controles de forma digital e não ter uma topologia mais eficiente, até mesmo comercial, né? Esse não era o objetivo. Então a topologia que eu escolhi final do microinversor era composta por um conversor boost quadrático no estágio primário, que vocês podem observar aqui. Aí a gente tem o barramento CC e depois o inversor ponte H convencional. O filtro de conexão ele pode ser apenas um indutor e o capacitor, ou o filtro LCL, que utiliza um indutor, um capacitor e o outro indutor. Eu não vou entrar em detalhes em relação aos filtros nesse vídeo, explicar qual que são as vantagens e desvantagens deles. Eu posso até fazer um vídeo separado sobre isso, mas a topologia que eu utilizei aqui foi a do filtro LCL. Essa figura mostra o diagrama do conversor em alto nível aqui de abstração com as malhas de controle.
Então a gente tem um conversor boost quadrático no primeiro estágio, que ele é responsável por fazer o rastreamento do ponto de máxima potência, então a gente tem aqui o MPPT atuando. E no segundo estágio a gente tem aquele controle multimalhas, então a gente tem a malha externa que regula a tensão do barramento CC aqui, então a referência compara com a tensão, passa pelo controlador de tensão, e a saída desse controlador seria a referência, o valor de pico da referência de corrente. Mas como a gente precisa gerar uma referência com uma forma de onda senoidal, esse valor de pico ele é multiplicado pela senoide que é gerada pelo PLL. Então o PLL pega a tensão da rede, gera uma senoide com baixíssimo conteúdo harmônico, né? E a gente tem aqui a referência de corrente completa, que aí é comparada com a corrente injetada na rede, faz a compensação e aciona o inversor, né? Então essa é a estratégia clássica para controlar um microinversor de 2 estágios. Mas o que eu fiz aqui? Eu adicionei uma malha a mais, que a gente chama de feed forward, que ela injeta uma componente a mais na referência de corrente. Então observe que ela pega a corrente e a tensão do módulo fotovoltaico, calcula a potência, aplica um ganho para converter essa potência num valor de corrente, né, a amplitude da corrente, e aí essa amplitude é somada com o valor da saída da malha de tensão. O que significa que eu já estou colocando praticamente a malha de corrente no ponto de operação. Então qualquer variação na potência do módulo fotovoltaico já é traduzida diretamente para a amplitude da corrente. Isso deixa a malha de controle muito mais rápida. Entrando aqui já na questão do protótipo, eu decidi fazer os conversores separados em vez de fazer uma placa só, para facilitar a implementação, como eu falei para vocês, né? Então eu testei cada um dos estágios separadamente e depois juntei os dois. Então esse aqui é o conversor boost quadrático. Aqui embaixo a gente tem todo o circuito de condicionamento que eu utilizei. Depois vocês podem, se tiver interesse, podem ler aqui o documento. Essa aqui seria a placa de sensoriamento e condicionamento dos sinais de tensão e corrente do conversor boost. Então a gente tem sensores de corrente, sensores de tensão isolados aqui. E por falar em placas, pessoal, fazendo um gancho aqui rapidinho, esse é um projeto que eu estou finalizando agora de um inversor de frequência e eu estou utilizando o Altium. Para quem não sabe, o Altium é um dos softwares mais utilizados pela indústria, então se você quer trabalhar com desenvolvimento de hardware, layout de PCB, é importantíssimo aprender o Altium. Essa placa já tem uma complexidade intermediária e o interessante do Altium é que a gente consegue gerar um modelo 3D aqui bem real, isso é muito bacana para mostrar para o cliente. Então se você quer aprender a utilizar o Altium, gerar modelos como esse aqui, tem um link na descrição de um curso muito bacana com preço bastante acessível. E para agilizar ainda a construção do protótipo, eu optei por utilizar o inversor pronto, esse é um módulo comercial da Semicron. Então aqui a gente já tem os dois braços, né, com os 4 interruptores do inversor ponte H. Isso facilita bastante. E por fim aqui a placa de condicionamento dos sinais do inversor, né, que seria a tensão da rede e a corrente injetada na rede. Aqui nessa imagem fica bem mais fácil a gente observar todo o protótipo. Então aqui embaixo a gente tem a placa do conversor boost quadrático. Então a saída dela é conectada ao inversor, que já tem o barramento CC, que são esses capacitores aqui. A saída do inversor passa por esse filtro LCL para depois fazer a conexão com a rede através de um relé aqui. Então aqui é a placa de condicionamento dos sinais de tensão e corrente da rede. Essa placa condiciona os sinais de corrente e tensão do módulo fotovoltaico. E aqui do lado a gente tem uma placa de controle que é implementada através de um DSPIC 33F, né, da Microchip. Então todo o controle foi implementado de forma digital. E para implementar esse controle eu precisei utilizar alguns periféricos do microcontrolador, como o do módulo ADC e o módulo PWM. Então foram utilizados 2 módulos PWM, um para controlar o conversor boost quadrático e o outro para controlar o inversor, e o módulo ADC que faz a amostragem dos sinais de tensão e corrente, né, tanto do primeiro estágio quanto do segundo estágio. Então a gente está medindo a tensão e a corrente do módulo fotovoltaico, a tensão no barramento CC e a tensão e a corrente lá do lado da rede, né. A arquitetura de software adotada para implementar o controle se baseia em rotinas de interrupção. Então são 3 interrupções, uma para controlar o conversor CCCC, nesse caso aqui, né, e fazer o rastreamento do ponto de máxima potência. A outra para controlar o inversor, que tem o algoritmo de PLL, a malha de controle da tensão e a malha de controle da corrente. E por fim, uma interrupção do timer 1, que opera em uma frequência bem menor que as outras, né, que faz o funcionamento ali da máquina de estados e gerencia as falhas do inversor. Então se tiver alguma falha de sobretensão, sobrecorrente, se detectar um ilhamento da rede, essa rotina já faz todo o gerenciamento e muda, né, o estado de operação do inversor. E aqui embaixo já temos uma outra imagem do protótipo implementado, né, com as placas que eu já tinha mostrado. E o que eu não falei é que o módulo fotovoltaico foi emulado por uma fonte. Essa aqui é uma fonte de tensão que tem a função de emular módulos fotovoltaicos de fato. Então eu utilizava um software para decidir qual que era a irradiância, a temperatura do módulo. E aí essa fonte se comportava exatamente como se fosse um módulo fotovoltaico, né? A potência que eu utilizei aqui, esse é o software. Então eu utilizei uma potência máxima de 200
225 watts, e aqui a gente pode observar alguns resultados experimentais. Nesse caso a gente tem o momento da conexão do microinversor com a rede elétrica, então até esse ponto a gente não tinha geração de energia, o microinversor estava desconectado, e a partir desse momento ocorre a conexão e a corrente do microinversor que está sendo injetada na rede, ela cresce em forma de rampa até atingir o valor de regime permanente. E a gente pode observar aqui que a corrente está em fase com a tensão da rede, né, garantindo o fator de potência unitário. Nessa imagem fica mais claro como ocorre toda a inicialização do microinversor. Então primeiro o barramento CC é carregado até atingir o valor de operação, e a partir desse momento as malhas de controle são habilitadas, e a gente tem aqui a corrente do módulo fotovoltaico aumentando e a tensão saindo da tensão de circuito aberto para a tensão no ponto de máxima potência, e a corrente que vai injetada na rede ela vai aumentando conforme a potência processada do módulo também aumenta, né, até atingir o regime permanente aqui. E outros resultados bastante interessantes é de variação na radiância do módulo fotovoltaico. Então aqui eu provoquei intencionalmente, né, um aumento de 120 watts para 225 watts no módulo fotovoltaico. A gente observa nesse primeiro resultado que eu não coloquei aquela malha de feed forward que eu expliquei anteriormente. No resultado da direita eu utilizei a malha. Então, como eu falei, essa malha deixa o controle muito mais rápido. Observe como que a corrente injetada na rede, a tensão no barramento CC, nesse caso aqui, oscilou bem mais, né, durante o step de potência. Já nesse caso, a gente tem uma resposta muito mais rápida, a oscilação no barramento CC bem menor, com o overshoot aqui bem reduzido, e a corrente já atingindo aqui o regime permanente de uma forma bastante aceitável, né? Nesse outro caso, a gente tem o mesmo teste, só que diminuindo a potência, diminuindo de 225 watts para 120 watts, e a resposta com a malha de feed forward novamente apresentou uma dinâmica bem mais rápida do que a malha sem o feed forward. Por fim, um resultado aqui em regime permanente para a gente confirmar que a corrente estava em fase com a tensão da rede, garantindo aqui o fator de potência unitário. Inclusive eu tenho aqui uns resultados do fator de potência que chegou a 0,9958, né? Praticamente um fator de potência unitário de fato. Já a distorção harmônica total da corrente ficou entre 5% e 6,82%, como a gente pode observar nesses resultados, que não ficou dentro das normas, como eu havia falado, que tinha que ser menor que 5%, mas isso também não tive tempo suficiente para corrigir esses parâmetros. Inclusive, eu poderia melhorar na questão do controle, utilizar um proporcional ressonante em vez de um PI, né? Mas acabou que eu não entrei muito a fundo nessas melhorias por falta de tempo, de fato. Mas o objetivo era implementar o controle e conseguir conectar na rede, e esse objetivo foi alcançado. Então agora eu vou deixar para vocês um vídeo do funcionamento do protótipo completo. Vou mostrar aqui para vocês o teste com conexão com a rede. Estou usando uma fonte DC da Supplier, que alimenta um inversor da Semicron. Aqui tem a tensão do link CC em torno de 250 volts. Aquela placa é o filtro LCL da saída do inversor, que faz a conexão com a rede elétrica através dessa plaquinha aqui, um relézinho, e aqui vai lá para a rede. Essa é a placa de sensoriamento e aqui o DSPIC. Esse botãozinho aqui, ele ativa o microinversor. Então, a partir do momento que eu pressionar ele, o relé vai ser acionado e a conexão vai ser estabelecida, né? O osciloscópio em amarelo tem a tensão da rede. Então, eu vou estar pressionando aqui o botão e vocês vão ver a corrente em roxo crescendo gradativamente. Então, essa é a corrente que está sendo injetada na rede. Vamos lá. A conexão foi feita. Estou enviando aqui em torno de 2 A, totalizando aí 250 watts. Corrente totalmente em fase com a rede. Então eu impus aqui na referência uma rampa, por isso que ela cresce gradativamente. Tensão do link CC totalmente estável. O relézinho foi acionado e tudo funcionando ok. Vou mostrar agora o momento da conexão com o TCC completo. Já estão os dois estágios integrados. O conversor boost quadrático foi inserido. Está alimentado pela uma fonte simulando um painel de 250 watts. Vamos lá. O barramento CC começa a carregar. Assim que ele chega em torno de 270 volts, a conexão é realizada. Conectou. O barramento CC estabilizou. O MPPT está atuando. A gente tem aqui em verde a tensão da rede e em azul a corrente sendo injetada. Injetando em torno de 1.3 A. Tensão do barramento CC regulada a 257 volts.
muito estável. Aqui o painel operando no MPPT certinho, 30 volts, 7.5 ampere. E esse é o conversor boost quadrático que foi inserido aqui. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever caso não seja inscrito, para dar aquela força para o canal e para não perder o próximo vídeo, onde eu vou mostrar como implementar as técnicas de MPPT. Então até lá!